Pessoal, boa noite. Só chamando aqui a doutora Paula, conectando. Pessoal, primeira vez que nós estamos fazendo a live aqui, então eu estou apanhando um pouquinho, tá? Só conectar aqui a doutora Paula, está entrando. Está conectando aqui já. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Doutora Paula, boa noite. Pessoal, boa noite para todos. Só gostaria de saber se está todo mundo ouvindo bem. Estou vendo o Carlos aí também. Carlos, obrigado aí pela presença. Você está me ouvindo bem, Vinícius? Estou ouvindo bem, sim. Ok. Vamos esperar mais um pouquinho, gente. Mais uns 2 minutinhos só para a gente começar. Mas antes eu queria agradecer a todo mundo pela presença. Já pedi desculpa pelas falas que nós vamos ter aqui, né, doutora Paula? É a primeira vez, pelo menos eu estou fazendo uma live, nem na minha conta física eu uso. Então, a gente está tentando passar um pouco de informação aí para algumas pessoas, alguns profissionais que vão estar nos assistindo, né? Eu vou passar, né, a palavra, a doutora Paula vai ser a que vai conversar mais sobre o uso dos anticorpos na sorologia, o uso da sorologia no diagnóstico do Covid, como, quem, quando, né, que está tendo muita dúvida. A gente está ouvindo muito aí, muita informação trocada, uma hora fala uma coisa, muda para outro. E como a gente conversou, doutora Paula, nós estamos nos baseando em informações novas. Então, assim, muita coisa que a gente está falando agora, pode ser daqui a 15 dias, 30 dias, mude, né? Doutora Paula, todo mundo a maioria do pessoal que está aqui na live deve conhecê-la. Será? Então, bom, é o seguinte, como a gente quer ser pontual, né, para as pessoas que entraram, nós não vamos demorar tanto. Eu vou me apresentar, eu sou Vinícius, sou farmacêutico da Ecodiagnóstica. A maioria do pessoal sabe que nós lançamos alguns testes, né, para detecção de IgG e IgM para Covid. Nosso intuito aqui hoje não é falar da empresa, não é fazer propaganda, é ser bem profissional mesmo. Eu, como profissional da farmácia, a doutora Paula como médico patologista, a gente está muito envolvido nisso, né, doutora Paula? E, pessoalmente falando, eu estou muito envolvido, estou aprendendo muito. A nossa assessora Mirella, que é biomédica, está do outro lado com as perguntas. A gente vai tentar responder algumas perguntas aqui. O que não conseguir responder, a gente pede que mande por e-mail ou que mande um direct para o LinkedIn, para o Instagram da Eco, que a gente vai respondendo durante manhã, tá? E, bom, eu vou pedir para a doutora Paula se auto-apresentar, né, doutora Paula? A gente não perder muito mais tempo. Isso. E a gente vai trocando uma bola aqui, 15 minutos, 20 minutos, depois a gente já vai para as perguntas, né? E vamos ver se vai ficar legal para todo mundo aí. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Vinícius, pela iniciativa, pela proposta. Nós estamos aqui juntos estreando, né, nessa live do Instagram. Meu nome, então, é Paula Távora, eu sou médica patologista clínica, especializada em medicina laboratorial. Sou também professora das ciências médicas na disciplina de propedêutica e sócia fundadora do laboratório 9Med. Sou uma entusiasta e apaixonada por Point of Care, assim como Vinícius. Nós estamos aí já numa parceria de 5 anos, né, Vinícius? Na convicção de que esse é um caminho muito importante para a patologia clínica. A área de diagnóstico tem evoluído nessa tendência. E nós temos aí o nosso momento agora, que é o Covid-19, que trouxe essa oportunidade da gente estar juntos, debatendo o tema e discutindo e aprendendo juntos também, todos os dias, porque nós estamos aí com um inimigo invisível, mas que já se apresentou de forma muito robusta no nosso planeta, e a gente está aqui com os nossos desafios, né, de desenhar modelos e trajetórias e caminhos para o diagnóstico, com o Point of Care nos ajudando, especificamente com o teste rápido, que a Eco é uma das empresas que a gente tem aí a oportunidade de estar tendo testes, né, para a gente oferecer para a população. E vamos aqui, nessa meia horinha aí, ou nesse tempo,
discutir o que vocês quiserem, né? Sobre o assunto, e eu vou me esforçar para conseguir responder. Então, gente, é assim, o que a gente mais ouve, né, doutora Paula? Nós estamos já com mais ou menos um mês aí de venda dos testes sorológicos, e o que a gente mais ouve, acho que a pergunta principal, né, que a gente ouve dos laboratórios, das pessoas leigas também, tem muita gente que eu conheço aqui, amigos nossos que estão entrando aqui, que não entende nada de diagnóstico, mas uma coisa que a gente acha que hoje todo mundo sabe que é teste rápido, né? Até o Covid, todo mundo achava que o teste rápido é aquela teste de gravidez de farmácia. Sim. Então, acho que vai ter uma mudança muito grande nesse sentido. Então, a primeira pergunta, doutora Paula, que eu acho que tem que ser feita é quando usar o teste, né? Quando? E quem deve ser feito o teste? Porque o que eu já recebi de contato de pessoas amigas que querem fazer o teste de qualquer jeito, e eu fico até rindo, né? Ah, mas você quer fazer por quê? Não, porque eu cheguei de tal lugar e estou espirrando, estou com todos os sintomas de Covid. Todo mundo virou médico agora, né? E tá até engraçado. E muita gente que eu estou falando está aqui, que eu estou vendo entrando aqui, ó, tá me ouvindo. Então, eu acho mais legal, tanto para a parte dos profissionais que estão nos assistindo, como também as pessoas leigas, entenda-se, viu, gente, pessoas leigas que não são da área de diagnóstico. Quando usar o teste, né? E quem deve utilizar os testes agora de IgG e IgM. E, doutora Paula, se a senhora puder fazer um breve relato, o que é o IgG e o que é o IgM antes, para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Porque agora está na moda IgG, né? Na verdade, Vinícius, a gente está tendo uma oportunidade de ver o mundo movimentando naquilo que a gente vem sonhando que acontecesse, né? RT-PCR caiu na linguagem comum e todo mundo hoje repete essa sigla, que também faz parte do diagnóstico. Eu acho que na área de patologia clínica, na área de diagnóstico, e é onde a gente atua, existe sempre uma expectativa de que o laboratório vá participar aí das decisões e colaborar com as decisões médicas para definir se existe doença ou se não existe doença. E a gente tem teste rápido para várias situações, né, como arboviroses, zika, chikungunya, dengue, e agora fomos apresentados a necessidade da gente ter o diagnóstico participando da pandemia. Nossas gerações que estão aqui, todos que estão nos ouvindo, nós não somos experientes em pandemia. Isso nos catapultou aí com um momento muito peculiar, né, do ano de 2020, que não começou fácil e continua com todos os desafios, e tendo aí a área de diagnóstico participando ativamente dessa pandemia. Então, na verdade, o que é o diagnóstico laboratorial? É uma complementação de uma suspeita de uma clínica para a gente ver se existe doença, se não existe doença, se eu já tenho uma evolução imunológica do meu organismo em que eu estou produzindo anticorpos para tentar resolver essa doença e se eu desenvolvo imunidade a essa doença, por exemplo. Então, o laboratório participa aí na pandemia com as suas diversas etapas de quando eu devo solicitar os testes laboratoriais. E não vamos esquecer dessa linguagem que o Ministério da Saúde propagou através da mídia, do famoso RT-PCR. O que é RT-PCR? Reação em cadeia da polimerase em tempo real. Um teste molecular, um teste genético, que só é possível, tudo que a gente faz em laboratório, a gente realizar o teste laboratorial se a gente souber a causa da doença. Então, tivemos aí um presente da China, que 3 meses antes de nós, ela foi apresentada essa patologia e eles imediatamente identificaram qual era o agente causador. Conhecendo o agente causador, nós conhecemos também o segmento genético desse agente causador, que é o novo coronavírus, que a gente está chamando de Covid-19. Quando a gente conseguiu o material genético para fazer essa análise de RT-PCR, nós encontramos, primeiro, uma alegria de termos conseguido esse material genético, mas depois um desafio, porque essa metodologia, que ela vem dos anos 90, a gente não consegue processar ela em alta escala, em larga escala. Então, ela não é escalável, ela não é descentralizável, se essa palavra existe. Então, a gente precisa de ter uma complementação a essa oportunidade de diagnosticar ou não. Para não ser muito prolixa, a gente vai fazer um ponto de corte aí, que o Covid é uma doença viral, né, causada por um vírus,
e que ela apresenta uma síndrome viral aguda, uma síndrome febril, que tem muitas semelhanças com outras viroses. Então, nós teríamos aí uma grande utilidade para o teste genético, para a gente diagnosticar se tem doença ou não. Mas, em continuidade à nossa propedêutica, que a gente fala, né, a nossa análise laboratorial, nós temos o nosso organismo desenvolvendo anticorpos após a exposição ao vírus. Esses anticorpos a gente chama de proteínas da família da imunoglobulina M e da imunoglobulina G. Esse IgM e IgG, que também a população leiga já aprendeu, né, o que é, a gente tem no primeiro encontro com o vírus, depois que a gente tem a nossa resposta imunológica, nós primeiro vamos apresentar uma resposta com os anticorpos da família IgM, que Doutora são Paula, os... só um minuto, só para a gente orientar o pessoal aqui. Seguinte, o RT-PCR, que eu acho que nós temos que pelo menos perder aqui alguns segundos, eu peço desculpa ao pessoal profissional, mas tem muita gente que está ouvindo, só para a gente introduzir. O RT-PCR é uma metodologia que é aquele teste que é da coleta do SWAB, que o pessoal sempre pergunta, o do SWAB, que é importante nos primeiros dias de sintoma ou de infecção, certo? Isso. E agora, gente, o que a doutora Paula vai continuar falando é da detecção de anticorpos, que é aquele teste do sangue, isso, né? Que é isso. o IgM e o IgG, tá? Tá. Como a virose, ela tem uma porta de entrada através das vias aéreas superiores, então a gente faz numa doença aguda a pesquisa no suave nasal ou no suave orofaríngeo, e a gente vai lá e faz a metodologia genética, estuda lá a genética do vírus e confirma se tem vírus circulando ou não naquela amostra colhida. A partir do momento que o indivíduo está infectado, seja ele assintomático, oligossintomático ou sintomático, ou seja, ele tem o quadro clínico típico ou até mascarado, o seu organismo já começa a produzir respostas que são os anticorpos da família do IgM e do IgG. Então, nada mais justo do que utilizar a metodologia da testagem rápida, que é uma oportunidade que a gente tem de fazer um teste através da coleta na ponta do dedo, em que eu vou obter uma amostra de sangue capilar, que a gente chama, né? Com uma quantidade pequena de sangue da ponta do dedo, em que eu vou colocar numa reação, e essa reação vai me dizer se aquele sangue tem já os anticorpos da família IgM, que são os primeiros a serem produzidos depois do encontro com o vírus, né? E na evolução da doença, e depois eu tenho os meus anticorpos de memória, que são os anticorpos IgG. Essa oportunidade que a gente tem agora de contribuir para... Doutora Paula, vou cortar de novo. Tem uma pergunta interessante aqui, da Ana Reis, sobre IgA. Se a senhora puder colocar o IgA no meio também, só para dar uma breve... Ótimo. Então, a gente tem testes sorológicos, né, em que a gente tem as imunoglobulinas, que são essas classes de anticorpos que têm uma afinidade com a nossa resposta imunológica. A gente tem células apresentadoras de antígeno e nós vamos lá e solicitamos as classes de imunoglobulinas para reagir. Então, nós temos também uma oportunidade de testar sorologicamente a imunoglobulina A, que é uma imunoglobulina que ela tem uma avidez, que ela tem uma atração pelo vírus e podendo formar essa proteína da família das IgAs, tá? Nós não temos essa metodologia do IgA agora, até o momento, para testagem através dos testes rápidos, mas nós temos... ELISA. Sorologicamente, nós podemos fazer isso através da metodologia ELISA, que é muito bem conhecida pela população, porque foi o nosso teste que transformou a nossa epidemia do HIV, né? O teste ELISA foi quando ele se consagrou como muito importante, e a metodologia IgA vai ser possível ser feita através dos testes sorológicos pela metodologia ELISA. Agora vamos falar dos testes que a gente tem hoje a oportunidade de ter de forma descentralizada, de forma de ampla escala no nosso país, que é a pesquisa dos anticorpos IgM e IgG. Só um detalhe sobre IgA, doutora Paula, que é importante falar, é que já tem registro de kits de ELISA e IgA. O problema que está acontecendo é que também está acontecendo com outros kits, os kits de extrações de DNA, que é a logística internacional. Que os produtores de IgA, que são as empresas europeias, eles não estão conseguindo exportar para o Brasil, porque a demanda na Alemanha, Itália, que são os que eu conheço, estão gigantescas. Então, hoje tem muito pouco kit de IgA
disponível para diagnóstico. E IgG e IgM também tem pouco. Tem mais do que IgA, mas ainda tem pouco, né? A gente nem imaginava que nós íamos passar por um problema, além da pandemia, de um problema logístico no mundo, né? O mesmo vale para vacina, para RT-PCR, máscaras, materiais, proteção. Nós estamos tendo uma grande transformação no nosso mundo, né? E não é diferente aqui no nosso país. E como nós somos importadores, a gente ainda produz em pequena escala, né? Esses testes, nós temos que importar, nós estamos sofrendo sim, com a logística, né? E você, como fabricante, sabe até melhor do que eu. Né? A gente aqui, como consumidor e como patologistas clínicos, pessoas que participam da área de diagnóstico, o nosso sonho é ter o exame, termos a qualidade, termos a acurácia desses testes, né? Para a gente poder auxiliar esse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Então, voltando à nossa testagem, né, que nós estamos falando aqui da testagem rápida, os testes rápidos de Covid-19, que nós estamos recebendo também via importação, né, e com empresas como a Ecodiagnóstico, estão produzindo em larga escala e disponibilizando para o nosso mercado, ainda assim, nós não sabemos se nós teremos testes suficientes, mas nós temos uma certeza. Esse é um teste que tem a permissão de ser avaliado pela sua qualidade, pela sua acurácia, e ele é permitido ser escalável. O que eu quero dizer com isso? Ele consegue permear áreas centralizadas, metrópoles, pequenos municípios e até áreas remotas. Então, o que o teste rápido tem de valor para esse momento agora é a nossa permissão para que ele seja, que ele promova acesso para a nossa população. Sim. Mas nós não podemos deixar de valorizar que para a gente consumir ou para a gente oferecer um teste, ele tem que passar pelos critérios de qualidade, né? Então, a garantia da qualidade, que é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos recebendo os testes e estamos verificando se a aplicação dele, no momento certo, em quem fazer, quando fazer e para quem fazer, né? E quem que vai realizar o teste, que são os nossos pontos de discussão dessa live, né? A gente precisa de ter, primeiro, qualidade na importação dos materiais que nós vamos usar. Empresas sérias e responsáveis que participem da logística do Ministério da Saúde e da Anvisa, que são os nossos órgãos regulatórios, e que a gente não tenha que conviver com situações midiáticas como a de ontem, de uma carga em Guarulhos sendo roubada. De testes para serem oferecidos em qualquer lugar, por qualquer um. Né? Sem então, o acompanhamento do profissional, né? Exatamente. A gente queria muito que nossa luta de tantos anos, né, Vinícius, não só a Inovimed como a Eco, que o point of care, que a testagem rápida entrasse no nosso país, mesmo que seja no momento da pandemia, de forma séria, responsável, e que a população entenda que isso é um teste laboratorial. E tem que ser feito por mão de obra especializada, por profissionais capacitados e habilitados para fazer esse teste. Não é um autoteste, né? Ele é uma testagem de anticorpos, então eu não posso sair fazendo em qualquer espirro que eu dei, né? Sim. Eu estou espirrando. E está acontecendo isso, né? A pessoa espirra hoje, quer fazer o teste amanhã. E tem só uma pergunta aqui, doutor Paulo, do Elis, acho que é Elis, desculpa, Elis Torres, em relação ao IgM, que aí eu posso responder batendo bola com esse assunto, doutor Paulo. Não existe, né, uma padronização da soroconversão do Covid. É importante que quem esteja ouvindo aí do pessoal de laboratório, não existe um padrão de soroconversão. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar hoje um paciente de dengue com 5 a 7 dias de infecção, ele já tem anticorpo. Quase toda certeza, 99,9% vai dar IgM positivo. Okay? Porque existe já um padrão mundial de soroconversão da dengue de 5 a 7 dias. No Covid, não tem isso. E aí, Elis, se você quiser mandar seu e-mail para a gente depois, a Mirella vai te mandar uma revisão bibliográfica que a gente fez, e nós estamos até atualizando, não existe padrão. A OMS não tem protocolo para uso de sorologia ainda. A OMS. CDC dos Estados Unidos não tem. CDC da China não tem, onde começar no primeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe uma variação muito grande de soroconversão. Então, tem pessoas que com 7 dias o IgM pega, é detectável. Tem gente com 10 dias o IgM não é detectável. Tem gente que o pico de IgM é muito baixo, não detecta, tá? Então, isso não é culpa do teste.
Isso é, e é curioso, né? A característica da doença. Que com certeza, os testes de hoje, de amanhã, vão ser melhores que os de hoje. Isso é fato, né, doutora Paula? É normal de qualquer situação. E quando você começou falando que parece que nós estamos cheios de médicos por aí, né? Que o leigo hoje ele está assimilando a informação de forma maciça e de forma muito rápida, e às vezes a gente se depara com uma expectativa da população leiga, da população médica, dos profissionais de saúde, que estamos todos aí na mesma situação de exposição, né, a esse inimigo invisível. É a expectativa que o diagnóstico seja preciso, correto, na expectativa do indivíduo. Sim. E aí você acaba de falar do tanto que a gente está aprendendo com esse novo coronavírus. Sim. Então, o comportamento dele não é igual a outros vírus. Né? Ele não tem padrão, que é o pior, né? E a nossa resposta imune também não é padronizada. Seria um sonho de consumo a gente ter o diagnóstico ideal, o paciente ideal e a evolução... O dia ideal para fazer. O dia ideal para fazer e a evolução perfeita da forma como a gente entende a imunologia, né, clássica. Então, o tanto que a gente aprendeu com as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, hoje a gente já tem um padrão de entendimento do teste imunocromatográfico, que é o teste rápido de IgM-IgG. E agora estamos aprendendo a passos rápidos com informações perecíveis, porque a informação do Covid, ela está durando 48 horas, 7 dias. Sim, as publicações estão disparadas, a gente está tendo muita publicação, um excesso de fake news, mas eu acho que na nossa oportunidade, né, que vocês, fabricantes, estão nos dando de validação, porque a gente fez uma inversão do fluxo hoje, os laboratórios clínicos é que estão fazendo, junto com o INCQS, que é o nosso Instituto de Controle de Qualidade, nós estamos fazendo, junto com vocês, a validação, a gente está aprendendo um monte, né, de coisas. Sim. Inclusive, nós temos que ter cuidado para não sermos precipitados, que os laboratórios que estão validando não podem liberar informações sem as certezas do tempo certo de análise do início de sintomas, sim. E a relação com o início de sintomas e o tempo que o indivíduo precisa para formar anticorpo. Sim, né? É uma coisa que eu queria tocar nesse assunto, doutora Paula, antes da senhora continuar. Hoje, o que a gente sabe, o Elis, né, eu acho que é Elis o nome dele, principalmente, a gente tem que saber a anamnese do paciente. O principal ponto crítico do paciente é saber quando começou o sintoma. É claro que isso não vai acontecer em todos os casos, mas tem que ter pelo menos uma ideia de quando foi o início dos sintomas. Primeiro ponto. O questionário pré-teste, né? Sim, o questionário pré-teste. Sim, isso é muito importante. Segundo, os testes de hoje, eles vão ser, os testes de amanhã, desculpa, vão ser melhores que o de hoje, porque isso é normal. A doença é de dezembro para cá. Então, a tendência é que a sensibilidade do IgM, principalmente do IgM, sejam melhoradas. E não é só o nosso, não. Isso eu estou falando em nome de todos os fabricantes. Isso é mundial, isso é normal. Mas, Vinícius, então, olha como que a área de diagnóstico já está muito contente, porque tem uma coisa comum com todos os testes que estão chegando. Eles são específicos para Covid. Então, não são testes que pegam outras viroses. Isso já é um ganho muito grande para nós. Sim, é um falso positivo, é complicado você liberar um paciente com IgG falso positivo que está hospitalizado. Ou que ele está cruzando com outra virose. Então, essa bênção nós já temos. Os testes que estão sendo registrados e validados pela Anvisa, e com disponibilidade para comercialização, eles são específicos para Covid. Né? Agora, vamos atrás da sensibilidade. Sensibilidade. Que é uma palavra que talvez o leigo não compreenda muito, mas que a gente dentro de laboratório vive isso, e o nosso sonho de consumo é ter os testes ideais, muito sensíveis e muito específicos, e que a gente resolveria tudo isso. Então, nós temos que cuidar agora com a sensibilidade, e com essa enxurrada de testes que estão chegando, e que a gente tenha um respeito às validações. E quando a gente fala de validação, a gente está o quê? Pegando amostras positivas e negativas e vendo qual que é a minha chance de liberar um resultado verdadeiramente positivo. Positivo, sim. Ou verdadeiramente negativo. Então, isso que a gente chama no meio laboratorial, chama de sensibilidade, né? Quanto mais sensível o meu teste for, maior chance que eu tenho de confirmar a presença ou ausência daquele anticorpo dentro da minha amostragem, né? Que eu estou testando. Sim. Então, como o teste ele tem uma oportunidade de nos auxiliar tanto no finalzinho dos sintomas da doença aguda, quanto no início da convalescência
e do desenvolvimento de anticorpos de imunidade, nós temos que ser muito rigorosos com o questionário pré-teste. E fazer realmente, claro que o paciente pode mentir, né? Ele está tão ansioso que ele quer se testar, que ele pode até nos enrolar. Mas o ideal é que a gente respeitasse, né, Vinícius? Os 10 dias de sintomas no mínimo, para a gente ter uma maior chance de ter uma sensibilidade de encontrar um IgM verdadeiramente positivo ou até um IgG que já está subindo junto com ele, né? E a gente tem um IgG positivo. A gente tem uma experiência, embora pequena, porque todos nós temos experiências pequenas, porque essa doença ela é recente, né? Uhum. Ela só tem 4 meses que nós tivemos aí a vantagem de aprender um pouquinho com a China, que além dela ter começado antes, ela também desenvolveu os ensaios antes, ela que nos enviou o segmento genético do vírus, né? Para a gente poder desenvolver nossos ensaios. Então, a gente tem que ser muito respeitoso com a chamada da nossa live, né? Quando Sim. testar, quem testar e por quem ser testado. Sim, sim. Tá? Eu tenho algumas coisas aqui, que eu estou vendo as perguntas aqui enquanto a doutora Paula está falando. Vamos lá. Vai que eu estou falando que as pessoas não querem ouvir, né? Não. O pessoal, provavelmente, o pessoal mais técnico aqui, pelas perguntas, com certeza, o pessoal técnico, é o que a gente queria, né? Vamos lá. Em relação ao NCQS, estão perguntando sobre as validações. A primeira coisa, todos os fabricantes foram convidados a mandarem os kits para o NCQS. Não é obrigatório, é convidado. Uhum. Nós estamos, em nome da ECO, mandando já amanhã 100 amostras para o NCQS, para fazer a validação deles lá. Mas não é uma coisa obrigatória, é bom deixar isso claro. Segundo, a SPPC e a SBAC fizeram um protocolo de validação que entra em várias perguntas aqui do pessoal em relação, por exemplo, paciente com IgM positivo e com RT-PCR negativo. O que vai ser feito? Eu tive acesso ao protocolo de validação de todos os testes rápidos sorológicos do mercado. Vão ser feitas validações no Einstein, no Albert Einstein, né? No Fleury, na DASA e no Pardini. Ok? Nós vamos mandar o nosso para todos eles. Mas algumas outras empresas estão mandando especificamente para cada um deles. Como é que vai ser feito isso? Eles vão avaliar o dia de sintoma, o dia do RT-PCR positivo, vão fazer D5, D7, D6, 7, 8, 9, 10, até 14, 16 dias. Para justamente montar um protocolo, qual seria o dia ideal. A pergunta que já me perguntaram várias vezes, gente, ninguém sabe. Se a OMS não sabe, quem somos nós para saber? Hoje, o que nós recomendamos, eu, Vinícius, como farmacêutico, recomendo para todos os testes, claro, eu tenho mais segurança em falar do nosso, mas como farmacêutico, conversando com a doutora Paula, conversando com Einstein, com Fleury, com todo mundo, que se seja feito a partir do 10º dia de sintomas. Vamos comemorar, Vinícius, um momento muito especial que está acontecendo no nosso país, em que a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL, se uniu com as sociedades científicas, né, que são as duas sociedades, a SBPC, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, junto com a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, com os fabricantes, com os laboratórios públicos e privados. Sim. E a gente está numa grande força-tarefa para encontrar todas essas respostas. Sim. E nunca houve tanta coesão isso é verdade. Né, na oportunidade. Como fabricante, nunca foi tão fácil entrar em contato com o Albert Einstein, com o Fleury. Você vê que o pessoal está envolvido, está todo mundo sensível ao momento. Todo mundo. Está muito interessante isso, realmente. E com objetivos muito claros, né? O que nós queremos? Nós queremos, sim, acertar nas nossas escolhas de quais testes realizar em qual tempo, que nós tenhamos diagnósticos e testes de boa qualidade, né? Com uma acurácia muito grande. Então, os protocolos de validação estão muito bem desenhados. Estão muito bem feitos. É como a gente viu também. E a gente está... a nossa ansiedade não é diferente da população. Nós estamos buscando essas respostas para que a gente possa diminuir as dúvidas, né? A gente tem que mitigar as dúvidas para a gente poder continuar fazendo essa propedêutica que a gente chama, essa participação na pandemia. Um outro exemplo, de novo, respondendo várias perguntas ao mesmo tempo. Quem tiver interesse em receber a revisão bibliográfica que nós fizemos, que eu acho que ficou muito boa, manda para a gente de novo os e-mails pelo direct, tá? Do Instagram da ECO.
Gente, na revisão é muito clara. Tem paciente que tem soroconversão de 14 a 16 dias. Tem paciente, doutora Paula, a senhora deve ter visto lá, que o PCR positiva, depois do segundo PCR, depois de 20 dias, com PCR positivo. Tem gente que é imunodeprimido, que a A resposta é completamente diferente. Totalmente. Né? Na revisão nova que nós vamos fazer para amanhã, o Matheus, que é nosso outro assessor, viu lá que crianças, jovens, não estão tendo nem anticorpos detectáveis, pra você ter ideia. Exatamente. Então, os óbicos sintomáticos, a gente não sabe como eles vão se comportar. Não sabe. Né? Então é muito importante. Existe uma oportunidade muito boa desses laboratórios aí que você citou, né? Os públicos e os privados, tem Pardini, tem laboratório mineiro, paulista, do Nordeste e os laboratórios de referência, né? Que vão receber amostras negativas, positivas, e fazer um pareamento e um comparativo de desempenho dos testes, né? Sim. E tendo essa força-tarefa aí muito bem articulada que ela está sendo, a gente vai poder, numa próxima live, né, falar assim, olha, gente, nós precisamos voltar à economia desse país. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a testagem de IgM e IgG, que se eu encontrar na minha amostragem uma maioria de IgG positivo, beleza, todo mundo imune, vamos distribuir camisa Corona Free. E aí, não é possível fazer isso, falar isso agora. Né? Tem uma mensagem interessante do Carlos aqui, que é o executivo da CDBL, só para o pessoal entender como é que vai ser feito essas validações que vão ser públicas, tá, gente? Vão ser utilizadas 40 amostras negativas e realmente negativas antes de dezembro, colhidas antes de dezembro de 2019. Ou seja, realmente verdadeiramente negativas. E 60 amostras sabidamente positivas com a CUD com soroconversão, que vai ser, aí pelo que eu vi, vai a partir de 5 dias. Aí vai até 14 dias, 12. Então vai ser bem bacana. Aí provavelmente deve fazer uma média ponderada, não sei, para descobrir qual que é o dia ideal. Na nossa experiência, nos estudos que a gente está avaliando, nas conversas, nos nossos estudos internos, a gente avalia que hoje, sem nenhum tipo de informação mais oficial, a gente indicaria 10 dias. Resumindo, um monte de gente, Vinícius, então quando fazer? 10 dias. Mas o IgM não aparece. Pode ser que não apareça, porque o pico dele é muito curto. Tá? Outra coisa, doutora Paula, só uma importante também. Esse comentário aí, RT-PCR negativo, não, IgM negativo, isso é interessante. Isso pode acontecer. Ele pode estar na descendência da viragem e ele já produziu IgM, já está convalescido e já está começando a subir o G. Pode ser que aconteça isso, né? Então, sim, assim, os resultados possíveis que nos preocupam muito, porque são muitas opções de resultados, e o comportamento individual também dos diferentes sistemas imunológicos, né? Sim, de um paciente jovem, de um paciente rígido, aquele que não tem nenhuma doença, aquele que tem comorbidades, aquele que teve a doença e evoluiu muito bem. O que a gente pode deixar de degustação aqui para quem está nos ouvindo, né, Vinícius? Que quando a gente tem um caso clássico de RT-PCR positivo, que evoluiu bem, está convalescido, e a gente colhe o material desse paciente, no 25º dia pós do início de sintomas, a gente consegue ver a corrida do teste se positivando na imunoglobulina G rapidamente. Sim. Isso é um dado muito importante. A gente tem pacientes com 8 dias que já positivo o IgG, e então, o IgG nem aparece. Aí são esses pontos de decisão que a gente está estabelecendo agora, mas já sabemos, já existe um consenso que quanto mais tardio, após 10 dias, melhor para o IgG. Sim, isso é fato. Sim, com certeza. E outra coisa importante é o seguinte, então me perguntaram aqui também, doutora Paula, em relação aos testes que tem a linha de IgG e IgM conjuntas, qual que é a diferença básica? Como a gente disse, então, nós não vamos entrar em detalhes de cada kit, de cada fabricante. O importante é que hoje você tem no mercado kits que detectam IgA, IgG e IgM. Você tem kits que detectam 2 linhas separadas de IgG e IgM e kits que detectam junto na mesma linha IgG e IgM. Que a gente chama de sanduíche, né? Sim, vai depender muito do motivo do uso. Na minha opinião, como profissional, e quem me conhece sabe que eu sou muito transparente nisso, eu acho que para ambientes hospitalares, o ideal é que se use IgG e IgM separados. Também concordo. Porque senão você não... Como é que você vai liberar um paciente positivo para voltar para casa, por exemplo? Agora,
daqui a um tempo, talvez, quando a curva da Covid ela estabilizar, né, os casos de contaminação diminuírem bem, eu acho que qualquer um vai ser interessante, porque muito provavelmente esse teste que faz G e M junto vai ser G, né? A pessoa. E a outra, só pegando um gancho. Muito provavelmente vai ser G. Né? Vai ser G. Só pegando um gancho para a senhora continuar. E perguntaram também aqui em relação aos pacientes sem sintomas, né? Se vale a pena fazer ou não. De novo, na situação atual que nós estamos, caótica, né, que não tem kit no mercado, não tem kit no mundo, eu acho que é um desperdício como profissional. Olha que eu sou vendedor do teste. Desperdício fazer um teste em pessoas que não teve contato com ninguém positivo, sabidamente positivo, nos últimos 14 dias, ou pessoas que não trabalham diretamente com pessoas doentes, expostas, que estão hospitalizadas. Isso. Então, assim, nós estamos criando protocolos. Não, e a sua opinião é muito válida e muito importante, porque nós vamos ter, sim, um impacto econômico nessa decisão, né? Nós vamos ter testes oferecidos pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, e vamos ter testes no mercado privado. E esse não é um teste que a gente pode banalizar de falar assim, faz hoje, daqui 5 dias você volta, né? Às vezes a gente vê acontecendo com o HCG. O beta-HCG, por exemplo, é um teste que a gente costuma, deu negativo hoje, volta daqui 5 dias. Não é um hormônio, é uma resposta imune a um vírus que ainda temos que aprender muito sobre ele. E outro detalhe, doutora Paula, a pessoa que não teve contato com ninguém, não tem nem nada, não teve sintoma, não tem nada. Se fizer o teste hoje, daqui a 15, 14 dias, teoricamente, tem que fazer outro, concorda? Tem que fazer. Então, eu não vejo que seja o momento de se testar em massa a população. Primeiro que não tem kit, vai desperdiçar para quem precisa, que são os agentes de saúde, quem está cuidando. Que é o que a gente viu acontecendo com a RT-PCR, né? Sim. E não é o momento, porque a curva ainda está na subida. Nós não chegamos no pico ainda, né? Então, é muito importante que isso fique claro, tanto para a população leiga... A frustração das expectativas, né? Porque tem pacientes que são expostos, tiveram contato e tudo mais, mas procuram a gente para pedir informação, assim, se eu fizer o teste vai dar positivo? Porque a expectativa é que ele tenha um IgG para ele se posicionar no mercado como uma pessoa que já está imune e pode restabelecer as suas atividades laborais. Sim. Então, assim, esse seria o nosso sonho de consumo, né? Sim, como prestadores de serviço, você como fabricante e a população em geral. Então, o que a gente tem que fazer agora é alinhamento de expectativa. Sim. Nós não sabemos com que viabilizar o uso, né, doutora Paula? Viabilizar o uso, qual o melhor momento. Continua as perguntas aqui, doutora Paula. Quanto que o IgM vai cair, quanto que o IgG vai subir. Ninguém sabe. Nós temos alguns estudos publicados. Sim, mas não é uma coisa padronizada, né? Principalmente de Wuhan, né, que foi onde tudo começou, em que a gente teve uma impressão de que o IgM subiria quase que junto com o IgG, né? E depois o IgM cairia e o IgG permaneceria. Mas, gente, isso em amostragem, num período de pandemia, em que a gente não tem um histórico ainda evolutivo do que está acontecendo agora na China, por exemplo, né? E nós estamos exatamente no nosso início, né? Então, é muito perigoso a gente criar essa expectativa e, da forma como você disse, um desperdício, né? Econômico e de entendimento, porque o que a gente vai lidar agora é com frustrações, né? Expectativas frustradas de que meu teste deu negativo e, não, então é porque o teste não presta. Não funciona. Eu estou vendo uma mensagem interessante da Regina Barros aqui, que eu acho que resume tudo que a gente está conversando. É que a ideia, né, da SBAC, da SBPC, da CDBL, da BIMO, de todos nós profissionais, é realmente criar um protocolo efetivo. Tá? Que ela colocou isso aí, não sei se você está vendo, doutora Paula, que é porque é custo-benefício. Hoje, infelizmente, eu queria vender o tanto de teste que fosse, né? Eu tenho certeza que os laboratórios também, que vai ser, a gente sabe que a realidade dos laboratórios hoje estão bem complicadas, né? Caiu muito a demanda, tem muita gente ficando em casa, então o Covid vai ser uma fonte de renda muito importante para os laboratórios, que verdade seja dita, vai ser muito importante. O laboratório que não tiver o teste de sorologia para ser feito, para liberar aí se a pessoa está imune ou não, inclusive em relação à imunidade, a gente tem que tomar cuidado, né, doutora Paula, para falar,
porque ainda também não é uma coisa cravada. Cravada que tem IgG, não pega porque, mais 19. Porque nós temos a dengue como um bom exemplo. Nós temos o tipo 1, 2, 3 e 4. Passamos por várias epidemias e quando você tem uma dengue do tipo 1, você ainda pode ter o tipo 4, né? O Covid a gente ainda vai aprender. Parece que nós já estamos experimentando alguns artigos publicados de possibilidade de mutações que já vem acontecendo. E aí nós teremos que, quando a gente encontrar as respostas para a primeira versão do Covid, nós vamos começar as perguntas. Covid-20. Agora é só Covid-20, né? Complicado. A nova versão. Mas, olha, eu acho que está sendo uma grande oportunidade, assim, eu com os meus 30 anos de formação, né, nessa área de laboratório, a gente está com um momento muito curioso na área de diagnóstico. Nós não podemos apostar todos os nossos sonhos e desejos de ter um teste ideal, no tempo ideal, em qualquer pessoa, porque os problemas que a gente vivencia em laboratório, eles continuam sendo os mesmos, né? Então, assim, os ELISAs de dentro do laboratório clínico, temos que ter aqueles discernimentos da sensibilidade, da especificidade, falso positivo, falso negativo. Então, nós não podemos colocar todas as nossas apostas que porque chegou o Covid, é pandemia, e que nós temos que ter o teste ideal para testar todo mundo e que nós vamos ter sucesso com essa ação. Essa ação não será bem sucedida se ela for feita dessa forma, né? Então, o que a gente precisa agora é de serenidade, é de acomodar as nossas ansiedades, né? Não criar expectativas do teste ideal. Estamos todos aprendendo, né? Reconhecidamente, os esforços coletivos estão muito bons, né? Em relação aos participantes da área de diagnóstico. Todos os players estão se unindo, nós estamos querendo encontrar as respostas e no tempo certo, né? Sim. Então, gente, já está dando 40 minutos, a gente já está marcando 20 minutos. Então, assim, eu queria dar uma resumida rápida, doutora Paula. Se a senhora achar que completar alguma coisa, a senhora pode me interromper. Tem gente perguntando sobre os testes de antígeno, gente. Nós estamos focando bem nos anticorpos, então a gente vai tentar ver se faz uma outra live, alguma coisa, falar sobre antígeno. Mas hoje o foco é anticorpo, por isso que a gente não vai perder um pouco de tempo com isso. Mas resumindo para todo mundo, quem quiser maiores informações técnicas e revisões bibliográficas, artigos, mande e-mail para a gente ou manda pelo direct os e-mails para a gente mandar amanhã, que a Mirela, nossa assessora, vai mandar. Mas, resumidamente, doutora Paula, em relação a IgG e IgM, ainda não existe, de novo, uma soroconversão padrão, tá? Não dá para cravar 7 dias, 10 dias, 12 dias. O que a gente sabe é que a partir do 10º dia, a sensibilidade aumenta bastante. Mesmo assim, encontra-se muitos pacientes ainda negativos para IgG, principalmente, com 10 dias, que soroconverte somente com 14, 16 dias. Tudo isso que nós estamos falando, tá, gente? São baseados em artigos científicos publicados no mundo inteiro. Isso não sou eu, nem a doutora Paula que está falando isso, não. Além disso, os testes que estão no mercado ainda precisam, sim, serem melhorados, todos eles, incluindo todos no nosso. É normal, é uma doença de 3 meses atrás. Então é importante um pouco de paciência, né, doutora Paula, igual a senhora falou, um pouco de prudência. Por isso que a gente está insistindo nisso, de que se seja feito a partir do 10º dia de início dos sintomas. Em pacientes assintomáticos. A gente ainda não tem também, não existe, para fazer quando? Tem que ser feito isso pelo menos 10 dias depois do contato. Não faz sentido fazer no paciente, doutora Paula? Essa é uma preocupação grande, viu, Vinícius? Porque essa testagem em massa gerou essa expectativa. Sim. E o Ministério da Saúde, midiaticamente, colocou isso na cabeça da população. Então, o dia que falaram que todo mundo tem que testar, a minha vida acabou. A minha vida pessoal acabou. Então, assim, não é assim que funciona. Então, isso realmente... Desculpa, eu não estou rindo, assim, eu estou rindo a forma como você fala, mas assim, está realmente muito complexo, em todos os setores, né? E a gente tem aí um empresariado apostando as fichas nesse teste para poder restabelecer a economia. E isso é um risco muito grande que a gente corre, né? Então, os pontos de corte do quando, que é o tema dessa live que a gente combinou, pelo menos a gente sair encerrando ela com
sem angustiar mais, né, as pessoas que estão nos acompanhando aqui ouvindo, quando sorologia, testagem rápida de IgM e IgG, eu acho que a gente pode combinar que até o momento, o nosso prazo, até hoje 8 horas. Isso, informações perecíveis, né? É. A gente tem um combinado de que quem que nós vamos testar ou quando nós vamos testar? A partir de 10 dias do início de sintomas e Sim. quanto mais tarde, melhor. Eu Sim. acho que quanto mais próximo do 20º dia, eu considero o período ideal. Nós consideramos, né? Sim. Agora, quem testar? Eu também concordo com você, a testagem em massa, ela tem muito risco. Ela é inviável. Na verdade, ela é inviável. Ela seria... O Maurílio está perguntando aqui, testar para confirmar a pessoa para voltar ao trabalho. Isso é o mundo ideal. Todo mundo ser testado. É o que nós queremos, gostaria. O problema, na minha opinião, são dois problemas. Primeiro, que não tem kit para isso. E segundo, não é o momento para isso. Mas eu acho que isso se deve também à massificação da informação de que a alta transmissibilidade do Covid, que ele tem até asa para pular dentro das vias aéreas de qualquer um. Então, assim, exposição, que tipo de exposição é essa que eu tive, né, para justificar a minha testagem? Então, assim, é muito provável que a gente perca o controle dessa testagem em massa e que a gente tenha um número absurdo de IgG negativo. E aí? E agora, José? O que eu vou fazer? Volta essa turma para o trabalho ou não? Essas decisões não podem ser feitas em cima do teste de IgM e IgG. O retorno da economia não pode ser fundamentado com os testes rápidos de IgM e IgG. O Carlos, a testagem em massa para fins epidemiológicos será muito importante. A questão toda que a gente, falando do momento de hoje, é inviável essa testagem. Porque não tem kit. Como é que vai fazer uma testagem em massa sem ter o kit para ser feito? Eu estou acompanhando isso, gente, é a ansiedade que todo mundo... Os laboratórios não têm kit para fazerem teste, os importadores não têm kit para trazer, a China bloqueou, né? Mas vamos supor que tivéssemos, né? Que a gente tem uma população de 200 milhões de habitantes, temos aí os grupos de risco, testar todo mundo, né? E que a gente conseguisse testar todo mundo, né? Nós ainda teríamos um dilema, porque se eu tivesse 200 milhões de testes realizados na nossa população e eu tivesse 100 milhões negativos, IgG negativo, e aí? O que a gente vai fazer? Detalhe, a curva ainda está aqui. Aí daqui a um mês tem que testar de novo esses 100 milhões de testes negativos. Concorda? Então, assim, não é fácil. E em relação, doutora Paula, para a gente finalizar, teve muita pergunta aqui também, que é também uma incógnita para a gente. Quando testar em pacientes assintomáticos? Porque, de acordo com os artigos, a maioria dos infectados, dos contaminados, tem sintomas muito leves ou são assintomáticos. Então, quando testar os anticorpos IgG e IgM, o que a senhora hoje recomendaria como médico patologista? Quando testar? Pelo menos 20 dias depois do possível contato, pelo menos 20 dias depois de um possível contato, ou se a pessoa estiver num contexto de exposição. Sim. Tá? Um profissional de saúde, hiperexposto, ou um ambiente, vamos dizer assim, mais íntimo, né? Porque o Covid não tem asa, né? Então, a gente tem que ver o ir e vir desse indivíduo, né? Para a gente supor que ele possa ter o IgG. Mas eu concordo que um assintomático não deve fazer um RT-PCR. Você concorda? Concordo. Né? Não tem que onerar o sistema com esse teste. Assintomático não tem contato nenhum, fora desse contexto que a gente está falando. Né? Isso. O assintomático, ele pode fazer depois de 20 dias aí do nosso início da epidemia no nosso país, que começou aí praticamente no dia 10 de março, né? 15 de março. Então, nós poderíamos ver os assintomáticos começarem a se testar agora, final de abril, início de maio, por exemplo. A gente daria uma janela aí de 30 dias de oligossintomáticos ou assintomáticos de terem experimentado a exposição, né? Mas ainda assim vamos ter preferência pelos expostos. Eu acho que os profissionais de saúde hoje são os nossos primeiros grupos de atenção. Sim, também concordo. E os hospitalizados, né? Claro. Claro. As pessoas hospitalizadas. Doutora Paula, tem uma pergunta interessante que eu não sei responder, vou ser bem sincero. Se podemos emitir os registros para os fins
para fins epidemiológicos usando os resultados dos testes rápidos. Se o Carlos puder me ajudar também, o Carlos está aqui online. Isso é muito importante, gente. Eu acho que é muito interessante isso. Se pode, né, oficialmente. Eu acho muito importante, porque essa pergunta ela tem um valor enorme no nosso cuidado para não termos a banalização da testagem. Então, se ela é feita por um profissional da área de laboratório ou por uma via formal, é óbvio que esse teste vai gerar um laudo. E o laudo é a nossa informação e uma fundamentação de que esse teste foi feito em condições ideais. Então, mas é obrigatório hoje, doutora Paula, no caso do teste rápido, ainda não é obrigatório, não é compulsório, não. Só o PCR, né? Para entender. Com certeza. A obrigatoriedade na testagem rápida, ela hoje está muito clara que quem deve fazer teste rápido no nosso país tem que seguir as legislações vigentes. Estou dizendo o seguinte, a pergunta aqui, pelo que eu entendi, tá, okay, o Carlos já respondeu. Que está sendo proposto para o Ministério da Saúde que os resultados dos testes rápidos de sorologia sejam referendados sejam referendados e reportados por instituições laboratoriais. Exatamente. Mas ainda não é. Né? Ainda não é. O que é somente do PCR. Não, mas segundo o Carlos aqui, doutora Paula, parece que ainda não é. Não, ainda não é, não. Mas olha, vamos pensar. Não, testes laboratoriais remotos, que é o que nós estamos falando aqui, e testes rápidos, eles têm referências regulatórias muito bem estabelecidas, né, no nosso país, com as leis federais e as leis municipais. Então, se o seu município já tem isso regulado, e lá ele fala que testagem rápida pode ser feita em vários ambientes, mas que ela tem que estar vinculada a um laboratório, então, faça um vínculo com o laboratório. E aí você tem a oportunidade de ter essa testagem. Quando o Ministério da Saúde protocolar isso e definir, nós estaremos num mundo muito mais homogêneo, né? Sim, claro. Mas o que a gente precisa é de cuidar que essa é uma testagem que tem que ser feita por profissionais qualificados para fazer. Nós não podemos ter os testes rápidos chegando nas residências das pessoas, porque ele não é um teste de fácil execução, né? Segundo e ele não é autoteste. Eu preciso validar a informação da Brenda aqui. Parece que, segundo ela, as notificações já são possíveis de serem feitas no site do ESUS, da Vigilância Epidemiológica. Olha, gente, o ESUS acabou... Não, lá fala as obrigatoriedades. O ESUS criou um link novo, tá? Que é o Notifica Corona. Então, esse site, ele dá um trabalhinho lá para cadastrar, e depois ele tem lá um passo a passo bem didático para você reportar. Mas o nosso objetivo nessa notificação são os doentes, tá? Sim. É claro que ele dá a oportunidade lá para a gente notificar IgG positivo, né? Para fins epidemiológicos, sem dúvida. Nosso país poderá se beneficiar de ter uma finalidade epidemiológica com a testagem dos anticorpos. Mas o RT-PCR é responsabilidade dos médicos que estão acompanhando o caso, dos hospitais, das instituições, dos laboratórios, notificar. E o caminho, ou seja, pelos formulários do Sistema Nacional de Notificação de Agravos, né, compulsório, dos formulários do FormSUS, ou desse ESUS, notifica que toda a informação vai para o DataSUS e a gente vai poder compilar e ter dados estatísticos mais confiáveis do que a gente está tendo agora, né? É a testagem que vai nos ajudar a encontrar mais respostas para as nossas estatísticas da nossa ascendência das curvas, né? Sim. Pessoal, daqui a pouco deve ter algum show sertanejo aí, 8 horas, não sei qual. Então, faltam 7 minutos para o show, né? E assim, eu queria pedir desculpa para as pessoas que a gente não conseguiu responder. A gente tentou responder aqui, a maioria, mas acho que 70% das perguntas aqui são basicamente de quanto testar, como é que seria a curva de GG, do GM. Então, de novo, quem tiver interesse, quiser mandar o e-mail para a gente, para o InoveMed, direto para a doutora Paula. Doutora Paula, se eu quiser deixar o e-mail do InoveMed também aí. O meu Instagram está aí, né? InoveMed Lab. Vocês podem fazer via o nosso Instagram, nosso LinkedIn. E o meu e-mail é paula@inovemed.com.br. Tá? Sim. E para finalizar, doutora Paula, deixar um recado aqui para o pessoal de laboratório, eu acho super importante, pensando agora um pouquinho, só para finalizar na parte, vamos dizer assim,
pouco comercial dos laboratórios, que a gente sabe das dificuldades que os laboratórios vão passar nos próximos meses, né? Já estão passando e vão passar. Esse mercado de testagem do Covid para o IgG, ele vai vir muito forte, né, doutora Paula? Principalmente nas empresas privadas, que é o que o Carlos comentou aqui, outras pessoas comentaram. As viações aéreas. Voltar ao trabalho. As viações aéreas que tivemos aí, os comissários, os pilotos, convivendo em ambientes fechados, né, e transportando pessoas potencialmente doentes, né, durante o início que a gente pouco sabia sobre essa virose. Então, sem dúvida, é uma oportunidade, sim. Eu não sou... A testagem em massa pode ser um problema, mas o empresariado... Não, mas o problema que eu digo, é um problema da realidade hoje. Vou dar um exemplo rápido, doutora Paula. Hoje, seria um problema se o Ministério da Saúde obrigasse os agentes da saúde a usar uma máscara por dia. Já seria um problema. Porque não tem máscara. Sim. Não tem máscara. Então, a ideia é mais ou menos essa. É ideal fazer em massa? Sim, mas não tem kit. Então, não adianta que a gente querer fazer isso. Então, eu acho que com o tempo, com o melhoramento da malha aérea, com os outros fabricantes, todos também podendo trazer mais kits, porque quanto mais teste tiver, claro, sempre lembrando a qualidade, que isso, eu acredito que mais 30 dias, 15 dias, 30 dias, nós vamos ter uma peneirada boa aí de quem é bom e quem não é. E eu acho que os laboratórios têm que ficar muito, muito ativo com isso, não preocupar só com o preço, é mais barato, não. Preocupe com a qualidade. Eu acho que o Covid não é um teste de gravidez, não é uma dengue. Não. Porque uma dengue, doutora Paula, você pode liberar um paciente com falso negativo, que ele vai embora para casa e vai ficar lá sofrendo uma semana, mas é ele só na cama. Agora, o Covid, se você libera com falso negativo e volta para casa, olha o estrago que vai fazer. Você está propagando essa transmissão, né? Com certeza. Não, é muito importante. Mais uma vez agradeço. Vamos deixar a turma aí para o show sertanejo ou para as outras lives que estão aí, né? A gente gostei muito da primeira experiência com você, Vinícius, e muito obrigado pelo convite. E vamos aí no aprendizado diário, né? E na nossa missão de poder realmente participar de uma transformação dessa pandemia que nos atropelou, né, nesse ano de 2020 e que a gente tem aí muito aprendizado pela frente, mas sem dúvida alguma a classe laboratorial, o diagnóstico laboratorial, ele tem uma participação e uma presença muito importante nesse momento. E que a gente possa ter testes de boa qualidade, testando as pessoas no momento certo e com aplicação em ambientes corretos, né? E com a qualidade assegurada para que a gente possa ter mais respostas e desbravar esse ano aí que começou com muitas dificuldades, que a gente tem um segundo semestre um pouquinho mais ameno, né, do que o primeiro semestre. Então, obrigado de novo a todo mundo. Desculpa pela informalidade, que eu acho que é o nosso estilo, né? Um pouco mais informal. E assim, a gente vai tentar fazer uma vez por semana até o negócio começar a se concretizar. Eu gostaria de deixar já o convite aqui para o pessoal da CDBL também, doutora Paula, para a próxima. CBDL, que eles têm muita informação, vamos dizer assim, que às vezes não chega no laboratório pequeno, fica muito ali nos grandes. Eu acho importante, viu, Carlos, deixando um recado para você, se alguém puder participar. Mas tem chegado, eu sou um laboratório pequeno. Mas a senhora está no meio dos grandes. Então, assim, tem muita informação que a CBDL tem, que a gente que até nós, como associados, a gente fica sabendo e que acho super importante compartilhar isso com os laboratórios menores, né? Que é a grande engrenagem da nossa área de diagnóstico. Então, fica de novo agradecimento para todo mundo, doutora Paula. Agora uma pergunta ao Carlos minha. Também, que sem querer me ajudou muito aqui, viu, Carlos? Então, aos milênios, você por um acaso gravou essa live, Vinícius? Gente, fica gravada. Primeira vez que eu faço a minha vida live, tá? Mas fica gravado durante 24 horas. Tá bom? E aí nós vamos comunicando das próximas. E depois a gente pega o link e vai propagando aí, né? Para quem não pôde assistir. Isso.